bem-vindos, queridos irmãos, todos os nossos amigos que assistem nossas transmissões. Estamos para mais uma transmissão da Igreja em Belo Horizonte, Palavra Profética, seguindo as palavras do alimento diário que estamos seguindo nessa oportunidade. Vou apresentar aqui para vocês as lições necessárias para a edificação da igreja. E o tema nessa semana é a transfiguração de Jesus. É um tema realmente muito encorajador, que nos leva a subir, a aumentar em nossa experiência do conhecimento do Senhor. No início eu estava meio receoso falar uma coisa que tem a ver com a glória do Senhor, a visão da glória do Senhor. Não é tão simples, não é uma palavra qualquer. Porque tem muito a ver com a nossa experiência. Falar do que nós não temos experiência é complicado, né? Mas, por outro lado, também é muito encorajador. E para nos encorajar a aumentar em nossa experiência, a continuar andando, até ter essa maravilhosa visão da glória do Senhor. Então, para começar, queria apresentar um pequeno contexto onde que estas palavras estão inseridas. A nova série do Alimento Diário trata sobre a edificação da igreja e começa a partir de Mateus 16. Nós vimos na série anterior do Alimento Diário, até o capítulo 15 de Mateus, como o Senhor trouxe o reino de Deus para os homens, tentando reconectar o homem com Deus e Deus com o homem. Por causa do pecado, essa conexão foi interrompida. O homem caiu em toda sorte de pecados, doenças, tristezas. Tudo que nós vemos de complicação, de errado, de triste nesse mundo é por causa da desconexão de Deus. E o Senhor, como Rei do Reino dos Céus, veio para trazer novamente a ordem nessa terra, trazendo o Reino dos Céus. Onde tem o Reino de Deus, tem ordem, tem paz, tem segurança. É isso que nós vemos aí nos primeiros 15 capítulos. Só que, a partir do capítulo 16, o Senhor dá uma virada. E isso tem tudo a ver com o desejo do seu próprio coração. Até o capítulo 15, o Senhor trata com a necessidade do homem. A dificuldade que o homem tem de ter paz, de ter alegria. Nós vemos Jesus saindo para as ruas, pregando o evangelho, curando os doentes, curando também das doenças emocionais, as tristezas. Então, ele se encarga de preparar uns materiais, de trazer o homem uma condição adequada para que ele possa agora cumprir a vontade do Senhor. E é isso que nós vimos na semana passada, quero só apresentar brevemente, em Efésios, capítulo 2, versículos 20 em diante, fala: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Esse capítulo 2 de Efésios é bem significativo, faz um paralelo muito bom com todo o Evangelho de Mateus. Esse capítulo 2 fala de tudo o que o Senhor fez por nós, né? Estando nos mortos, nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida, etc. Ele é nossa paz, Ele na cruz aboliu todas as barreiras que havia, primeiramente entre o homem e Deus, também entre os homens. E é muito similar a toda a obra que o Senhor fez nos primeiros 15 capítulos de Mateus. Vemos o Senhor saindo nas ruas, sarando as pessoas, trazendo esperança, trazendo conforto, consolo para as pessoas. Então, podemos dizer que a necessidade do homem, até esse momento, é satisfeita de alguma maneira. E é o que nos apresenta também no capítulo 2. Só que tem uma conclusão no capítulo 2 de Efésios. E é que ele fala de uma edificação, que tudo isso que ele fez, nos versículos anteriores, tem um resultado, tem uma conclusão, que vai do encontro à necessidade de Deus.
e fala de uma edificação, um edifício. Antes eram estrangeiros, agora somos concidadãos, membros da família de Deus. Mas para quê? Para dar para Deus um lugar de habitação, uma morada. Podemos lembrar quando o rei Davi, ele já tinha paz, todos os inimigos ao redor, Israel tinha paz. Aí ele viu agora, bom, a minha necessidade foi satisfeita. O que eu precisava, as minhas dificuldades, tudo foi resolvido. O Senhor resolveu, agora tenho paz. Mas o que acontece? Está faltando alguma coisa? Aí ele lembra, a arca do Senhor está entre tendas. Aí ele teve o sentimento de dar um lugar de habitação para Deus. Mas onde que Deus vai habitar? Se nem os céus dos céus podem contê-lo. Aqui, no capítulo 2 de Efésios, nos mostra que ele deseja, sim, uma habitação. Então, vamos ir a Mateus 16. Tudo isso é para fazer uma introdução, um contexto do que tem a ver com a visão da glória, o porquê da importância de nós vermos o Senhor. Então, em Mateus 16, o versículo 18 diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os primeiros 15 capítulos, Jesus vai no encontro da necessidade das pessoas, suprindo a necessidade e a carência das pessoas. Mas no capítulo 16, aí agora ele faz uma coisa diferente. Ele leva os discípulos fora de todo o ambiente religioso contaminado. Não é à toa também que na parte anterior, no início do capítulo 16, fala do fermento, das ensinanças, dos ensinos dos fariseus e os saduceus. E aí ele aconselha aos discípulos a se guardarem contra esse tipo de fermento, contra os ensinamentos deles. Por quê? Tentando eles tirar a mente de todas essas coisas para apresentar a necessidade do Senhor. Aí ele leva os discípulos no pé do Monte Hermão e se apresenta para eles como Cristo, né? Deus revela para o Pedro que Jesus é o Cristo, ou ungido. Nós sabemos que na Bíblia o ungido, o Cristo, é para uma função. Quando as pessoas serão ungidas, era para desempenhar um ministério especial, uma função especial. E Jesus é apresentado como ungido de Deus, para quê? Aí ele revela a sua missão. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre ele mesmo como a rocha, como o fundamento, o sustento de todo o edifício, aí é que edificarei a minha igreja. Agora, a partir do capítulo 16, ele começa a apresentar a necessidade de Deus. Agora ele começa a mostrar para os discípulos qual que é a missão dele aqui na terra, que não era apenas trazer o consolo para o homem, ou resolver a necessidade do homem. O homem tinha um grande problema, nós sabemos disso, e de fato, esse problema devia ser resolvido. Para isso que o Senhor veio, a primeira parte do seu ministério, até a sua morte na cruz, é para a remissão dos pecados e resolver o problema negativo do homem. Mas isso não fica só aí, isso resolve a necessidade do homem. Mas e a necessidade de Deus? Deus deseja um lugar de descanso. Os anjos não podem dar satisfação para Deus. Toda a criação, todo o universo, embora se ajoelhe e adore a Deus, mesmo assim, não satisfaz o coração de Deus. Só o homem que ele criou pode satisfazer e dar descanso para Deus. Aqui, Jesus começa a apresentar isso. Nós sabemos que o homem foi criado com uma parte de Deus mesmo. Deus soprou para dentro do espírito do homem. Então, uma parte do próprio Deus faz parte do homem, no nosso interior, nosso espírito. Então, os sentimentos de Deus, as necessidades de Deus, o coração de Deus estão dentro do homem de alguma maneira.
Eclesiastes fala que ele colocou a eternidade dentro do coração do homem. A eternidade é Deus mesmo. Então ele se colocou, se soprou para dentro do homem. E mais nós crentes, quando recebemos o segundo sopro, muito mais passamos a ser filhos de Deus. Então, o que nós temos como necessidade, na verdade, é a necessidade de Deus. Se Deus não tem descanso, nós não podemos ter descanso. O que Deus sente, o homem também sente. Se Deus não tem paz, não tem descanso, não tem completa satisfação, eu muito menos posso ter satisfação. E de fato a nossa vida fica tão carente, tão vazia, corremos atrás de tantas coisas, é porque nosso coração não tem a satisfação que vem ligada à satisfação de Deus. Então, só quando Deus é satisfeito, é quando o homem pode ser satisfeito também. Só quando Deus descansa, é quando o homem pode descansar. Só no sétimo dia, quando Deus descansou, quando Deus conseguiu um ser como ele, que podia dar alegria para Deus, ter comunhão com Deus, aí ele foi que falou, isso é de fato muito bom. E entrou no sétimo dia, o descanso de Deus. Então, nós entramos nesse descanso também. Só quando Deus é satisfeito, é que o homem pode ser satisfeito. Vamos continuar lendo. Só que essa edificação é realizada de maneira muito particular. Por causa da queda do homem e de tantos problemas que nós temos, o que é natural, o que pertence a essa velha criação, o que foi contaminada por Satanás, precisa ser abalado, destruído, deixado de lado, queimado completamente. Então, um versículo bem curioso, particular, em 1 Reis. Nos mensagens passados, o nosso irmão Pedro falou da edificação, como a edificação fica completa, o shalom, quando todas as peças são encaixadas, que foi o que aconteceu. Nós vemos esse exemplo bem claro aqui na construção do templo. 1 Reis, capítulo 6, versículo 7, fala: edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Curioso, né? É como se tivesse preparado toda uma série de peças de um quebra-cabeças, e no momento em que todas essas peças foram levadas para o lugar da construção em Jerusalém, do templo, se iam só encaixando, colocando cada peça no seu lugar. A peça já estava prontinha, era só encaixar uma com a outra. E não tinha barulho, não tinha confusão, não tinha discussão. Cada peça tinha seu próprio lugar. E essa é nossa dificuldade agora. Porque discussões, barulho no serviço da igreja, um contra outro, eu não concordo com o irmão, aí discute, talvez não briga, mas interiormente fica com a sensação de, eu que estou certo. É porque eu preciso ser trabalhado. É porque o Senhor individualmente, como uma pedra, precisa me trabalhar nas canteiras, tirando as aristas, cada martelada, outra martelada aqui, mais uma desse outro lado, para que a forma adequada de cada pedra, para que eu, como uma pedra viva, possa me encaixar junto com os outros irmãos e haja paz nessa edificação. E o que tem a ver isso, então, com a visão da glória? Vamos voltar aqui a Mateus. Seguindo na sequência de Mateus, o Senhor começa a falar. Mateus, versículo 21. Mateus 16, o versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então, o Senhor começa a mostrar para eles como é que vai acontecer essa edificação. Ele mostra o desejo, o propósito da sua vinda, e que Deus tenha uma morada, um lugar de habitação. Só que esse lugar de habitação é realizado com um trabalho
muito peculiar. O Senhor mesmo, ele precisou de sofrer, de ser martelado, né? Ele mesmo precisou ser aprovado. Agora, quanto mais nós, com todos os problemas que nós temos. Aí o Pedro não repreendeu o Senhor, levou à parte. Ó, Senhor, de maneira alguma isso te aconteça. E no versículo 24, o Senhor fala para os discípulos. Então, disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. De fato, a obra que o Senhor está fazendo é uma obra espiritual, não tem nada a ver com as coisas dessa terra. Então, nada que é natural, nada que é terreno, pode permanecer nessa edificação, todo será queimado. Paulo fala, né, em 1 Coríntios, que devemos ter cuidado como edificamos, porque é uma obra celestial, que é realizada com elementos celestiais, todo o espiritual, com a natureza de Deus. Se ainda tem coisas que são naturais do meu velho homem, da minha humanidade caída, isso tudo vai ser queimado. Precisa ser queimado. Todos devemos reconhecer nossa condição tão problemática. Aí nós precisamos passar por essa experiência que o Senhor começa a falar para seus discípulos. Eu tenho uma necessidade, Deus tem uma necessidade, Ele quer um lugar de habitação, quer paz. Só que essa obra tem que ser realizada com pedras que precisam ser trabalhadas nas canteiras, marteladas, cinceladas. Nossa vida humana, natural, tem que ir perdendo lugar, ser queimada, ser eliminada. E isso é difícil, né? Essa é uma coisa que não é fácil de fazer. Tentar me negar a todos os meus desejos, eu quero isso, mas o Senhor me leva por outro lugar. Saber que isso de fato é a vontade de Deus, que tudo isso está acontecendo na minha vida, todas as dificuldades, todas as minhas carências, meus problemas, tem o propósito de me trabalhar como uma pedra para eu encaixar de maneira certinha, junto com outros irmãos, para que Deus tenha sua habitação. Isso de fato não é uma coisa fácil. Imagina o coração de Pedro. O Senhor repreendeu, chamou que ele arreda Satanás. Você tem que ficar mais de olho nas coisas de Deus, não as coisas dos homens. Uma coisa complicada. Como continuar? Como nos sobrepor a tudo isso, a dificuldade do dia a dia, cada dia uma martelada, cada dia uma martelada. Quando que isso vai parar, Senhor? Me ajuda. Aí então, segue na sequência, né? O Senhor leva seus discípulos. Leva. Pedro, primeiramente, fala aqui, agora vamos entrar no capítulo 17, ele os leva para uma experiência maior ainda. Capítulo 17, versículo 1, diz, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou, em particular, a um alto monte. Agora o Senhor mostra para eles qual que será o resultado final, o porquê de nós sofremos, tem um resultado. Porque nós passar com todas essas dificuldades, tomar nossa cruz cada dia para que a nossa natureza seja eliminada, não é à toa. O Senhor mostra agora uma experiência muito mais elevada para ela. E é o que nos dá esperança para nós perseverarmos nessa carreira. Né? Aí ele toma Pedro e os irmãos, os leva, continua subindo o monte com eles, ele revela a igreja, aí no sopé do Monte Hermão, mas aí pega uns discípulos em particular, só 3 deles, porque isso é uma experiência só para quem tem intimidade com o Senhor, para quem realmente é mais íntimo de Deus. E aí os leva no cume do monte, e se transfigurou diante deles, versículo 2 do capítulo 17. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Isso não foi apenas uma transformação de Jesus, não foi apenas uma simples transfiguração. Ele parecia assim, e agora passou a ser resplandecente, de fato, em uma coisa sobrenatural, surpreendente. Mas o que Jesus apresentou para esses discípulos foi uma manifestação do próprio reino,
uma manifestação da glória do reino que haveria de vir nesse tempo aí, nesse momento. Ele como que abriu as portas aí dos céus para manifestar a vinda, de uma maneira, deu para eles uma antevisão da glória do Senhor no seu reino. É isso que eles mostrou. E essa visão surpreendeu tanto a Pedro, a João, que eles falaram disso nas suas epístolas, né? Pedro falou que eles foram testemunhos oculares da glória do Senhor. João também fala em seu evangelho que vimos sua glória, glória do unigênito do Pai. João, o evangelho de João apresenta essa parte divina do Senhor Jesus. Glória como o unigênito do Pai. Nesse momento aí, João está apresentando Jesus como o unigênito do Pai. Porque, de fato, nessa manifestação de glória, de esplendor, ninguém é como o Senhor. Só Deus e só Cristo podia manifestar tamanha grandeza, tamanha glória. Eu nem sei como falar essas coisas, é difícil falar, porque é uma visão que precisamos ter em particular. E quando falo dessa visão, eu sou levado assim, não posso parar de pensar, e queria passar para os irmãos também, em Cântico dos Cânticos, essa mesma visão, como o amado. Os discípulos viram Jesus na sua glória. E é essa glória, é essa visão do nosso amado, do Senhor, que nos leva a perseverar. Porque se ficar só na parte de Senhor suprindo nossa necessidade diária, dificuldade, todo dia dificuldade, temos que concordar, é difícil, né? É complicado, amanhã vou acordar, mas vai ser mais uma paulada, mais uma martelada. Mas quando nós temos essa visão do Senhor, isso é o que nos dá perseverança, nos deixa ver, não, tem algo mais para frente. Embora eu esteja sofrendo nesse momento agora, eu esteja passando por uma dificuldade, o Senhor me mostrou sua glória. Isso é só um passo. Depois vem o cume do monte. E aqui em Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 2, começa falando: beija-me com os beijos de tua boca. Eu gosto mais da versão em espanhol. Fala de uma maneira assim, exclamando, um desejo. Oh, se ele me beijara com os beijos da sua boca. Porque melhor é teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Eu quero ficar aí nessa frase. Por isso as donzelas te amam. Que levou esses discípulos a perseverarem com tanta dificuldade que tiveram depois. O próprio Paulo, nós vemos a história de Paulo. O Paulo parece que não teve um minuto de paz e de alegria depois que ele se encontrou com o Senhor. Só dificuldade, só provação, só sofrimento. Né? Mas ele viu a visão da glória também. E posso exclamar assim, por isso é que as donzelas te amam. Como que outros deram sua vida pelo Senhor, apesar de que aparentemente não tem um minuto de paz nessa terra, mas mesmo assim continua em uma coisa como que de masoquismo, uma coisa louca, não dá para compreender isso. É por essa causa que nós precisamos ter essa visão. Versículo 4, aqui mesmo de Cântico dos Cânticos, fala: leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Isso tem tudo a ver com a intimidade. Só quem fica na recâmara junto com o rei, olhando para a presença do rei, a pessoa do rei, a face do rei, é quem pode ser arrastado e levado. Embora aconteça tantas dificuldades na vida, ele está nas recâmaras. Essa amada está nas recâmaras e ela pode falar: por isso que as donzelas te amam, por isso que tem tantas pessoas passando dificuldade, mas mesmo assim continuam seguindo o Senhor, porque tem uma coisa superior. É o que os discípulos viram lá acima do monte.
É o que nós podemos ver aqui nas recâmaras do rei. É uma experiência que requer total intimidade. E esse é o encorajamento que nos dá essa mensagem nessa semana. Entrar na intimidade com o Senhor, na intimidade com o Rei do Reino dos Céus, para vermos a sua glória, para vermos a manifestação do Senhor. E possamos ter todo como refúgio, ter todo como lixo, não vale nada nesse mundo. Dificuldades não é nada comparado à glória. Coisas positivas, sucessos, também não é nada comparado com o que o Senhor nos mostra nas suas recâmaras. Versículo 4 continua falando aí no coro. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho. Não importa o que o mundo ofereça. Não importam as minhas realizações. Do seu amor nos lembramos mais. É o seu amor que nos atrai. É o seu amor que nos conquista. Não é sem razão que te amam, oh Senhor Jesus. Não é sem razão que te amam. Que maravilhosa experiência. Esses irmãos, nós lemos a biografia de tantos irmãos, somos impressionados pela perseverança deles, pela resiliência desses irmãos em servirem o Senhor através de tantas dificuldades. É por isso aqui, não é sem razão que te amam. No capítulo 5, aí Cântico dos Cânticos também, já temos a amada, a camponesa, numa experiência mais madura da sua vida. Agora ela que dá testemunho. E aí as outras donzelas agora de Jerusalém, no versículo 9, perguntam para ela, quem é o teu amado, mais do que outro amado? Ó tu a mais formosa entre as mulheres, que eu te amado, mais do que outro amado, que tanto nos conjuras? Aí a esposa começa a descrever o Senhor, o seu amado. Meu amado é alvo, rosado, a sua cabeça, os seus olhos, seus cabelos, suas faces, suas mãos. É isso que os discípulos viram. A manifestação do Senhor vindo no seu reino. Como não ser cativado por essa visão? Como não falar, Senhor, eu te amo. E aqui no mundo nada vale o que o Senhor vale. Por essa experiência de revelação do Senhor. Quando a esposa começa a falar, a descrever, então elas perguntaram, mas quem é esse amado? Quem é esse Senhor? Muitas vezes perguntam para nós, né? Mas tudo isso que você faz, para quê? Quem é esse Senhor? Igualzinho como o Senhor perguntou para os discípulos, né? Quem que falam os homens que é o filho do homem? Né? Para vós, mas para vós, eu quero saber de vós. Quem é para vós o filho do homem? A esposa descreve suas faces, suas mãos, suas pernas. Versículo 16. O seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é meu amado, tal o meu esposo, ó filha de Jerusalém. Ao ouvir essa descrição do Senhor, do amado, no capítulo 6, aí começam as donzelas ficando desesperadas. Versículo 6, capítulo 6, desculpa, versículo 1, aí seguindo na sequência, para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou teu amado e o buscaremos contigo? O que arrasta outras pessoas? O que tem capacidade para nós atrairmos outras pessoas a buscar o Senhor? É a nossa visão, a nossa experiência com o Senhor. Outros vão ver essa experiência, vão ficar desesperados também. Eu quero isso. Eu também quero conhecer esse amado. As donzelas também ficaram loucas. Oh, mas formosa, eu também quero conhecer esse amado que você descreve. E esse ponto, esse aspecto que eu mais toquei durante essa mensagem. Eu preciso ver o Senhor dessa maneira, como a esposa vê aqui em Cântico dos Cânticos. Da mesma maneira que a Maria viu ao Senhor e levou a deixar todas as coisas. Mateus 26, nós temos a experiência de Jesus em Betânia, a ceia que deram para ele aí. Maria conheceu, embora ela não recebeu
revelação de glória, ela sabia quem era seu amado, o que levou ela a entregar o que era de mais precioso para o Senhor. Eu gosto muito de uma nota da versão Restauração, do versículo 8 do capítulo 26 de Mateus, fala que os discípulos acharam um desperdício o que Maria fez com o Senhor. Entregar um vidro, um frasco de alabastro de tão grande preço, eles acharam que era um desperdício. E a nota da versão Restauração diz que durante os 20 séculos passados, muitas vidas preciosas, tesouros do coração, poços altos, futuros brilhantes, foram desperdiçados, entre aspas, no Senhor Jesus. Os que os amam, o que amam o Senhor dessa maneira, não acham isso um desperdício, senão que acham o Senhor digno de ser amado de tal maneira, e um testemunho fragante da sua doçura. Então, não é um desperdício entregar tudo para o Senhor. Para Judas, o Senhor valia 30 moedas de prata. Para Maria, valia tudo que ela tinha de mais prezado. Por isso que eu preciso subir ao monte, para eu ter essa experiência de revelação, de amor pelo Senhor. E quando eu me encontro com o Senhor na sua glória, que sua glória também é operada em mim. Porque através do operar da sua glória, através do operar do amado, que eu posso amar outros e me encaixar junto com eles, para que o Senhor tenha seu descanso. Vindo cara a cara o Senhor, eu acho prazer e repouso, minha necessidade satisfeita. Mas também encontrando-me com o Senhor no monte, na cima, olhando para esse amado na sua face, a sua glória é trabalhada no meu interior. O seu amor é trabalhado no meu interior. E eu passo a amar a outros irmãos. Eu passo a amar as pessoas, a lutar por outras pessoas. Nesse final de semana, vamos ter a oportunidade de colocar isso em prática. De sair e experimentar, amar outras pessoas. Trazer pedras para a edificação, para que o Senhor também possa ter descanso. Isso só é possível quando eu amo outros. Senão eu só vou me preocupar por minha própria casa, por edificar a minha casa, minha família, minha vida, né? Mas quando eu toco no coração de Deus, quando eu estou cara a cara com o amado, eu vejo a sua necessidade e sou envolvido no seu amor. Sou unido a Ele, e essa união junto com Deus me leva a estar junto, unido também de maneira mais firme com outros irmãos, amando, renunciando às minhas coisas, às minhas vontades, para eu ser um com meus irmãos e juntos trabalhar, deixando as minhas vontades, os meus pensamentos, né? E ser um edificado, encaixado perfeitamente na edificação, nessa edificação maravilhosa. É dessa maneira que o Senhor tem o seu lugar de morada, onde Ele pode ter descanso, pode achar paz. Então, concluindo, nós precisamos nos encontrar com o Senhor para termos a experiência maravilhosa de experimentar a glória trabalhar dentro de nós, nos enchemos do amor, nos encaixar junto com os irmãos e edificar juntos a casa do Senhor, para que Ele também possa ter descanso, possa ter repouso e nós também possamos ter em paz. O Senhor nos abençoe, nos dê mais ânimo nessa semana, nos encoraje cada dia a tomar a cruz, mas para ver a glória do Senhor cada dia e que sua morada possa ser edificada através de nós. Jesus é o Senhor.